ao nosso cronograma, ok? A gente tinha marcado... Rapaz, deixa eu ver aqui. Um pouco mais cedo não estava, mas agora parece que voltou a prestar. Tá pegando agora aqui. Estava fora do ar, né? Eu fui tentar entrar mais cedo, não estava conseguindo não, mas agora eu consegui, deu certo. Aqui eu estou online agora, acabei de entrar e consegui. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tinha mostrado para vocês o nosso cronograma, né, da AV3. Aí eu vou só, antes de começar, comentar aqui um pouco sobre o nosso cronograma. Ó, se vocês entrarem aqui em material didático, coloquei esse arquivo aqui, cronograma, que ele tem as datas, né, das nossas aulas, os assuntos que a gente vai ver e as avaliações. E na nossa última aula, eu tinha comentado que a data da nossa prova da primeira chamada seria de 29 e que a da segunda chamada seria dia 1º. Qual é o problema disso? É porque dia 29 de junho, cai numa segunda-feira. E o dia 1º de julho cai numa quarta. E assim, eu vou permitir que todo mundo faça, por exemplo, se você fizer a prova da primeira chamada, dia 29, e não gostar do resultado que você teve, vou permitir que você faça a segunda chamada e a sua nota vai ser a maior nota dentre as duas provas. O problema é que se eu tivesse colocado, né, se eu fosse deixar a prova da segunda chamada para ser aplicada no dia 1º, dificilmente eu conseguiria aplicar. Vou colocar para poder dividir aqui a tela com vocês, né, para a gente ver aqui o calendário junto. Ó, então, antes, eu tinha passado para vocês na aula passada, que a nossa prova da primeira chamada seria de 29, e a segunda chamada estava marcada para o dia 1º. Então, 2 dias depois. O problema é que, se eu aplicar a prova da primeira chamada no dia 29, dificilmente eu vou conseguir corrigir essa prova até o dia 1º. E aí você teria que fazer a prova de segunda chamada, né? Você teria a oportunidade de fazer a prova de segunda chamada, mas sem saber o resultado da primeira chamada. Então, o que eu achei melhor fazer? Deixar a prova da primeira chamada marcada para o dia 29 e a segunda chamada eu só iria aplicar uma semana depois, no dia 6, na outra segunda-feira, porque aí daria tempo de eu corrigir a prova, né? Vocês fariam a prova no dia 29, né? Aí eu teria a semana toda para poder corrigir a prova, então, com certeza, eu conseguiria corrigir a prova dentro desses 5 dias, e aí, antes do dia 6, né, eu já daria o resultado da primeira chamada, e aí vocês saberiam ou não se precisariam ou não fazer a prova de segunda chamada, ok? Então, fica aí essa mudança no nosso calendário. Primeira chamada, continua a mesma data de antes, só que a segunda chamada eu coloquei aí, né, uns dias a mais para poder eu ter como corrigir, certo? Alguma dúvida aí, pessoal, com relação a isso? Sim ou não? Não, professor. Beleza. Pronto. Bom, então vamos começar então a nossa aula de hoje, né, onde a gente vai continuar a ver ciclo de Moore, né, só que agora aplicado a um problema de vigas. Basicamente, pessoal, assim, a matéria da V3, conteúdo novo, já terminou, ok? A gente só vai ver, daqui até o dia da prova, basicamente o que a gente vai resolver são problemas relacionados a ciclo de Moore, ok? Então, a gente pode até já dizer que a matéria da prova já terminou,
e a gente só vai ficar resolvendo questão, fazendo alguns exercícios até o dia da nossa avaliação. A gente resolveu, na última aula do dia 25, uma questão sobre ciclo de Mohr, em que, vou colocar aqui na aula, em que eu fornecia, né, eu já fornecia um elemento sujeito a um estado plano de tensões, né, e eu pedia, né, e eu calculava as tensões principais, né, e a tensão máxima desse alinhamento sobre esse elemento. Só que eu já dava as tensões, eu já dava o estado plano de tensões num ponto. Só que agora a gente vai resolver um problema bem mais completo, né? Partindo de uma viga, a gente vai ver como calcular as tensões máximas normais, que são as tensões principais, e a tensão máxima desses alinhamentos nesse ponto B aqui da viga, por exemplo. Só que a gente vai ver como fazer isso usando o círculo de Mohr. Ok? A gente vai ver como fazer isso usando círculo de Mohr. Então, esse aqui é o problema, é a questão que a gente vai resolver hoje, né? Então, ó, tenho aqui uma viga engastada no ponto A, né? Com a força concentrada, sujeita a uma carga concentrada aqui na extremidade, e eu quero calcular para esse ponto B aqui, ó, as tensões principais e os ângulos principais, e a tensão máxima desse alinhamento e os ângulos que geram esse cisalhamento máximo. Tudo isso nesse ponto B aqui. A viga, né, ela tem uma seção transversal de 20 por 50, ok? E eu estou mostrando aqui o ponto B da viga. O ponto B, pessoal, ele está localizado aonde? Ele está localizado, ó, a 30 centímetros da face inferior da viga, ok? Então, um pouco acima da linha neutra, ok? A linha neutra está localizada na metade da viga, né, no centro, e o ponto B está localizado um pouco acima da linha neutra, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar as cargas internas, os esforços internos que atuam em uma seção que passa pelo ponto B da viga. E quais são as cargas internas que atuam em uma seção em B? Esforço cortante e momento fletor. E aí, no cálculo dessas cargas internas, a gente usa aquela convenção de sinal, né, que vocês já conhecem, né? Eu faço uma seção passando, né, pelo ponto B da viga, e eu escolho se eu vou analisar a seção pegando ou da seção para a esquerda ou da seção para a direita. E eu acho que o mais fácil aqui é pegar da seção para a esquerda. Eu poderia pegar da seção para a esquerda? Poderia. Só que se eu fosse analisar a viga da seção para a esquerda, eu teria que calcular o esforço, a reação aqui da viga no ponto A, é uma reação vertical, carga de 100 para cima, e um momento aqui, ó, um momento no ponto A. Mas eu quero evitar cálculo, então eu vou pegar logo da seção para a direita. Então, está aqui a seção, cortando a viga em B, está aqui a carga de 100, e qual é o esforço cortante que atua na viga? Pessoal, lembrando da convenção, ó, da seção para a direita, força para baixo é que gera cortante positivo. Só tem o 100, está para baixo, então o esforço cortante que atua na viga é positivo. E o momento fletor que atua na seção em B é positivo ou negativo? Tem que ver o quê? É a curvatura gerada pela carga. Se a carga curva a viga para baixo, momento positivo. Se a carga curva a viga para cima, momento positivo. Mantendo esse segmento aqui fixo na seção, essa carga vai curvar a viga como? Vai curvar a viga para baixo, portanto, gerando um momento fletor negativo. Momento, ó, de quanto? Menos 1,5 vezes a carga de 100, menos 150. E aqui eu fiz um desenho só para representar como é que as cargas internas estão atuando nessa seção aqui de B, ó. O que é que o esforço cortante está fazendo? O esforço cortante, pessoal, ele cisalha, ele corta um determinado ponto da viga, né? Só que aí a gente convenciona o seguinte, que quando aquele ponto está sendo cortado dessa maneira, ó, o esforço cortante é positivo, já quando aquela seção está sendo cortada dessa maneira aqui, ó, o esforço cortante é negativo, ok? Esforço cortante
positivo, esforço cortante, negativo, ok? É uma convenção. E aí, como o esforço cortante deu positivo, né, ó, deu mais 100, então isso significa que, naquele ponto, essa fatia da viga, né, uma fatia muito próxima, colada praticamente com essa seção aqui, está sendo cisalhada dessa maneira aqui, ó. Ok? Então, à direita da fatia, eu tenho a força para baixo, e à esquerda eu tenho uma força para cima. Se o esforço cortante tivesse dado negativo, né, esse desenho aqui estaria, né, ao contrário. Ok? Eu teria aqui uma força à esquerda de 100 para baixo, e à direita eu teria uma carga de 100 para cima. Rafael, eu não entendi muito bem essa última parte. Nessa seção aí, tu tá falando que essa força, assim, vamos dizer, de reação é do outro lado da seção? O esforço cortante? Isso. Sim, pronto. Ó, tá vendo que nessa seção eu fiz um retângulozinho bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo aqui esse elemento? Isso aqui é a fatia que está colada com a seção da viga. E aí, quais são as cargas que atuam nessa fatia aqui? Essa fatia, ela está sendo cortada. Agora, como é que ela está sendo cortada? Com par de forças. E esse par de forças pode estar cortando a fatia dessa maneira, ó, ou dessa maneira aqui. É um corte. Como é que eu sei como é que essa fatia está sendo cortada? O cortante, ele deu positivo. Então, significa o quê? Se o cortante deu positiva, é porque a fatia está sendo cisalhada dessa maneira aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que você vai pegar agora esse desenho aqui, ó, dessa fatia, e vai colar esse desenho aqui, ó. Ok? Então, se você pegar esse desenho aqui, ó, e transportar, não só a fatia, mas transportar tanto a fatia como as duas cargas. Aí, se você levar esse desenho todo para esse ponto, o que é que você vai ter de força atuando aqui na esquerda? Essa força aqui de 100, ó, essa carga de 100, ela vai estar apontando para cima. Então, aqui você tem uma força de 100 para cima. É como se fosse a reação. É uma reação. Só que ela é a reação que o segmento da esquerda da viga está aplicando sobre o segmento da direita. Ok? Então, você pode imaginar como sendo uma reação. É a força que atua aqui, ó, para poder manter o elemento em equilíbrio. Ok? Não sei se foi essa a dúvida. Era essa a dúvida. Era se a reação ela ficava na seção ou era todo o corpo antes da seção. Mas é todo o corpo antes da seção, né? Pronto. Essa carga aqui, essa força aqui, ó, é a força que atua aqui, ela é para cima. Agora, entendi. Quem é que está aplicando, quem é que está exercendo essa força? É todo o restante do corpo, entendi. Ok? Essa parte da esquerda, ó, o que acontece? Se eu dividir aqui essa viga em B, então, nesse segmento aqui, ó, eu vou ter uma força de quanto? De 100 para baixo. Tá aqui, ó, a força de 100 para baixo. Mas eu sei que o segmento, ele está em equilíbrio. Por quê? Porque a outra metade do corpo está aplicando a força para cima. Então, na seção, eu tenho uma força de 100 para cima, e eu também tenho, do outro lado, uma força de 100 para baixo. Ó. Então, qualquer ponto que eu pegue dessa viga, vai estar sendo cortada. Entendeu aí? Entendi, era essa a dúvida mesmo. Pronto. E e essa mesma análise que eu faço com esforço cortante, eu também posso fazer para o momento fletor. Qualquer fatia, qualquer ponto que eu faça, qualquer fatia, pessoal, da viga, também está sendo flexionado com um momento fletor que é positivo ou com um momento fletor que é negativo. No caso, eu calculei aqui, o momento deu negativo. Ó. Quer dizer o quê? E nessa fatia, eu tenho desse lado aqui, ó, um momento o quê? Um momento que é anti-horário. Esse momento aqui, ele atua nessa seção aqui de maneira anti-horária. Já do outro lado, desse lado aqui, ó, eu tenho um momento que é horário. É esse momento que atua aqui, ó.
Então, essa fatia... É porque eu não mostro as cargas internas que atuam na seção aqui, ó. Mas eu estou mostrando as cargas que atuam sobre essa fatia nesse desenho aqui, ó. Bom, calculado as cargas internas, o que eu vou fazer agora? Vou calcular as tensões nessa seção aqui da viga. Porque são essas cargas internas que me dão as tensões que atuam, que vão me dar as tensões que atuam exatamente nesse ponto B aqui, ó, que é o ponto localizado que eu quero analisar. O que eu vou fazer? Primeira etapa, calculo o momento de inércia da viga. Base vezes a altura ao cubo sobre 12. A base é 20, ó. A base é 20, a altura 50, a altura é 50. Então, ó, apliquei a fórmula do momento de inércia. 20 vezes 50 ao cubo sobre 12. Para que eu quero calcular essa inércia? Para determinar as tensões devido ao momento fletor, ok? E depois as tensões devido ao esforço cortante. Pessoal, o momento, ele deu negativo, ok? O momento ele deu negativo. Esse momento fletor negativo, o que ele está fazendo com aquela seção da viga que passa pelo ponto B? Ó, momento fletor negativo gera tensões de tração e de compressão. Agora, aqui eu estou representando, ó, a distribuição das tensões que atuam devido a esse momento fletor. E se o momento fletor é negativo, pessoal, eu tenho o quê? Tração na parte superior da viga e compressão na parte inferior. Já se o momento fletor é positivo, inverte isso, né? Eu tenho compressão na parte superior, tração na parte inferior. Eu preciso saber disso por quê? Porque o ponto B, ou ele está sujeito ao esforço de tração, ou ele está sujeito ao esforço de compressão. Isso aí vai depender do quê? Da sua posição em relação à linha neutra. Lá no começo do problema, a gente viu que o ponto B, ele está onde? Ele está, ó, acima da linha neutra. A linha neutra está passando no meio da viga, né? A uma distância de 25, e o ponto B, ó, está acima da linha neutra. Se o momento fosse positivo, o ponto B estaria comprimido, né? Mas o momento que atua nessa seção aqui é negativo, então o ponto B está tracionado, ó. Até eu fiz aqui, né, um lembrete, ó, só para a gente lembrar disso, né, ó. Momento positivo, compressão em cima, tração embaixo. Momento negativo, tração em cima e compressão, ó, embaixo, ó. E aí eu fiz aqui, ó, a distribuição das tensões. Bom, mas eu quero calcular as tensões normais que atuam no ponto B. Usando qual expressão? Aquela expressão que vocês já conhecem da resistência dos materiais 1. Tensão que atua em um ponto é o momento que atua na seção, que é o 150 que a gente encontrou, uma cota Y dividido pela inércia. Agora, cuidado, pessoal, porque muita gente erra aqui. Tem muita gente que, na hora de calcular a tensão no ponto B, coloca um Y de 0,25, né? Faz o quê? A viga tem uma altura de 50, e eu aprendi que a cota Y, né, é a metade da altura. Se você quiser calcular a tensão máxima na viga, a tensão normal máxima nas extremidades superior e inferior. Mas eu não quero calcular a tensão máxima, eu quero calcular a tensão no ponto B. Então, a cota Y que eu vou usar é a cota Y do ponto B. E a cota Y, ela é medida em relação a quem? Em relação ao centroide. O centroide, pessoal, é o ponto que tem a cota Y igual a zero. Então, o Y do ponto B é a distância do ponto B até o centroide. É essa distância aqui, ó. Se a linha neutra está passando numa cota de 25, né, e o ponto B está a 30 centímetros da face inferior, então essa distância aqui é 5 centímetros. E é esse 5 que eu coloco aqui, ó. É o 5 que eu coloco aqui, ok? Então, calculei aqui a tensão, e a tensão, ela deu uma tensão de tração, ó. O ponto B está tracionado, ok? Se o ponto B, por exemplo, estivesse na face inferior da viga, então essa tensão seria de quê? De compressão. E aí, pessoal, assim, vocês podem ter visto aí, né, o cálculo dessas tensões aqui, essa fórmula com um sinal, né? Tensão é menos MY sobre I
E aí o momento pode ser positivo ou negativo, o Y podendo ser também positivo ou negativo. Eu prefiro trabalhar de que maneira? Trabalhar com tanto o momento como a cota Y, tudo em módulo, ok? E aí, no final, eu determino se essa tensão é de tração ou compressão, como? Analisando isso aqui, ó. Eu vejo se o momento é positivo ou negativo, e sei que acima da linha neutra eu tenho compressão, e abaixo eu tenho tração. Momento negativo, em cima eu tenho tração, e abaixo eu tenho compressão, ok? Então, nessa expressão aqui, eu trabalho com ela tudo em módulo, ok? Eu não me preocupo com o sinal, eu só quero o módulo da tensão, porque a determinação, né, para saber se o elemento está tracionado ou comprimido, eu faço por aquele desenho lá de cima, ok? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Sim ou não? Professor, quando a gente acha isso aí de tração e compressão e vai dimensionar a viga, a gente coloca mais aço onde tem tração, é? A gente coloca o quê? Mais aço. A gente coloca mais armadura na região tracionada, correto. Você já viu que foi de concreto, né? Onde a gente tem, se o momento fletor é positivo, a gente coloca mais aço na parte inferior do que na parte superior. Na região de momento fletor negativo, a gente coloca mais aço na parte superior do que na parte inferior. Beleza? Beleza. Show. Ó. E aí, agora continuando, pessoal. Tensões devido ao esforço cortante. Se essa seção aqui fosse uma seção em T ou seção em I, eu calcularia essas tensões devido ao cortante usando aquela expressão que a gente já viu em aulas passadas, aquela expressão do V, Q sobre T, né? Esforço cortante multiplicado pelo momento estático, dividido pela inércia e largura. Só que aqui, a seção ela é retangular. Então, eu posso aplicar essa expressão aqui, ó, para determinar as tensões devido ao esforço cortante. O único parâmetro que eu preciso entrar, que é uma variável nessa expressão aqui, é essa cota Y aqui, ó. Então, se eu quero calcular a tensão em um ponto, eu entro com a cota Y do ponto que eu quero analisar e eu tenho automaticamente a tensão naquele ponto, ok? Nessa expressão aqui, ó, quem é que entra? O V, que é o esforço cortante que atua na seção, que é 100, e aqui, pessoal, esse 3 aqui, ele está errado, ok? Isso aqui é 100 que multiplica 10 a terceira, ok? Então, esse 100 aqui, ele está errado. Ó, é 100 kN, eu esqueci de colocar aqui o vezes 10, ok? Mas isso aqui é 100 que multiplica 10 a terceira. Então, aqui ficaria 100 kN dividido pela base, que é 20, a altura da viga, que é 50, o H sobre 2, 50 sobre 2, ó, 0,25, e o Y é a mesma cota Y que eu usei aqui, ó. E aí, usando essa expressão, eu já tenho direto, ó, a tensão de cisalhamento naquele ponto. Ok? Então, calculei a tensão normal, que atua no ponto B, deu a tração. Calculei a tensão cisalhante no ponto B, que deu 1,44 megapascal. E agora a próxima etapa é representar as tensões que atuam em um elemento infinitesimal localizado nesse ponto B aqui, ó. E essas tensões estão aonde? Estão, portanto, nesse ponto aqui, ó. Nesse desenho aqui, eu estou representando as tensões que atuam no ponto B da viga. Eu tenho a tensão normal, ó, que deu tração, né, ó. Aquele ponto B está sendo tracionado, ó. Então, 3,6 megapascal, essa tensão aqui. E a tensão cisalhante, como é que ela está atuando para poder cisalhar aquele ponto? Eu tenho que saber como é que a tensão atua na face da direita. Se ela atua para baixo ou ela atua para cima. Para eu saber como é que a tensão cisalhante está atuando no ponto B, eu tenho que olhar para quem? Para o esforço cortante, ó. E é por isso que eu fiz esse desenho aqui, pessoal, ó. E é por isso que eu fiz esse desenho aqui, né? Porque quem é que gera a tensão de cisalhamento no ponto B? É o esforço cortante. Então, se o esforço cortante à direita atua para baixo e à esquerda ele atua para cima, quer dizer que na direita do ponto B eu tenho também uma tensão cisalhante para baixo e à esquerda eu tenho uma tensão para cima. Então, a tensão de cisalhamento
atua no ponto B respeitando essa convenção aqui, ó. Ó, respeitando o corte que atua no ponto B, ok? O ponto B está sendo cisalhado dessa maneira aqui, ó, ok? Com a força aqui para cima, ó, e essa força aqui para baixo, certo? Então, depois que eu fiz esse desenho aqui, eu já tenho estados iniciais de tensões que atuam no ponto B. E agora a gente vai entrar na segunda etapa do problema, que é a parte em que eu vou agora fazer o quê? Eu vou rotacionar esse elemento aqui para obter, primeiro, as tensões principais nesse ponto B e a tensão máxima de cisalhamento que atua no ponto B. Primeiro, temos que saber quem é a tensão σx, a tensão σy e a tensão tal de xy, que é a tensão cisalhante. Quem é a tensão σx, pessoal? A tensão σx é 3,6 megapascal. Se ela der tração, ela é positiva. Se ela for de compressão, ela é negativa. A gente já viu que a tensão é de tração, então coloca ela aqui com o valor positivo. Não tenho tensão na face Y, ó. Não tenho tensão normal na face Y do elemento. Então, σy é igual a 0. A tensão de cisalhamento, ela é menos 1,44 megapascal. Por quê? Aí a gente vai para a convenção da tensão de cisalhamento. Para eu saber se a tensão de cisalhamento ela é positiva ou negativa, eu olho para a face da direita do elemento e vejo o seguinte: se a tensão cisalhante atua para cima, ela é positiva. Se a tensão cisalhante atua para baixo, ela é negativa. A tensão de cisalhamento, ela não atua para baixo, né? Então, portanto, ela é uma tensão negativa. Mas veja o seguinte: se essa tensão aqui na face da direita ela atua para baixo, é porque o esforço cortante lá em cima ficou sendo um esforço o quê, ó? Positivo. Ou seja, quando vocês forem calcular, pessoal, a tensão de cisalhamento, vocês sempre vão inverter essa tensão com relação ao sinal do cortante. Ou seja, se o esforço cortante ele for positivo, a tensão de cisalhamento vai ser negativa. Já se o esforço cortante for negativo, a tensão gerada por ele vai ser uma tensão positiva. Sempre inverte, ok? Certo? Ó, o esforço cortante positivo gera tensão cisalhante negativa. Já esforço cortante negativo gera tensão cisalhante positiva. Vocês não podem esquecer disso, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Sim ou não? Nenhuma? Bom, agora a gente vai entrar na etapa, né, do ciclo de Mohr. A gente vai usar o ciclo de Mohr para poder encontrar as tensões, para poder resolver todo aquele problema, né, de encontrar as tensões principais, tensão máxima de cisalhamento, ângulos principais, o ângulo do cisalhamento máximo. A gente poderia usar aquelas equações, né? Poderia, mas aqui eu vou usar o ciclo de Mohr, que é um método gráfico. E aí, o que a gente precisa, pessoal? O que a gente precisa, né? O que a gente precisa conhecer para poder desenhar uma circunferência, né? Para poder desenhar uma circunferência, a gente precisa, primeiro, de um centro, né? De um centro, e precisamos também, peraí, tentar fazer aqui, aqui eu já estou com o ciclo desenhado, mas é legal a gente vendo, é bom a gente ver o ciclo sendo desenhado passo a passo. Então, vou tentar fazer aqui um desenho para a gente ver o processo de criação do ciclo de Mohr. Esperar abrir aqui.
Por enquanto vai abrindo aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, preciso encontrar o centro do ciclo de Mó. E eu encontro esse centro fazendo o quê? Calculando a tensão média, que é o σx mais σy sobre 2, ok? Isso, o σy aqui, ó, ele é igual a zero. Então, ele também vai ser igual ao σx menos o σy sobre 2. Ó. Então, tanto esse termo aqui, como esse termo, dá 3,6 sobre 2, 1,8. Beleza, então, esse 1,8, pessoal, ele vai marcar o centro da circunferência de Mó. Aí depois eu faço o quê? Determino quem é o raio dessa circunferência. E aí, para poder calcular o raio do ciclo de Mó, eu uso essa expressão aqui, ó. É essa diferença de 1,8 elevado ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento elevado ao quadrado, ó. 1,44 elevado ao quadrado. Então, encontrei aqui um raio de 2,3 megapascal. Bom, se eu tenho as coordenadas do centro, da circunferência, e eu tenho o seu raio, então eu consigo desenhar a circunferência. E é isso que eu vou fazer agora. Eu marco, pessoal, eu vou desenhar uma circunferência que ela vai me auxiliar, né, a encontrar as tensões que atuam em qualquer ponto. Então, eu faço o seguinte, ó. Faço aqui um eixo, ó, horizontal, ok? Faço aqui um eixo horizontal. E faço aqui também um eixo vertical. Desenho aqui um eixo. Faço aqui um eixo vertical. Então, essa é a primeira etapa, né, do ciclo de Mó. Aí eu vou marcar o centro da circunferência. E, se a gente for ver, onde é que está o centro da circunferência? Aqui no ponto, né, a uma distância de 1,8. Partindo desse centro, eu vou marcar os dois extremos da circunferência. A extremidade da direita, a da esquerda, a superior e a inferior. Então, como é que eu encontro a extremidade, a cota da extremidade da direita da circunferência? Eu pego essa tensão média, somo com o raio, e depois pego a tensão média e eu subtraio do raio. Tá aqui, ó. E aí, isso vai me dar o quê? As tensões máximas e mínimas, né? As tensões principais máximas e mínimas, ó. Tensão média mais o raio, 1,8 mais 2,3. Depois, tensão média menos o raio, 1,8 menos 2,3, ó. Aí que eu tenho a tensão máxima de 4,1 megapascal. Tensão de 4,1 megapascal, ó. E uma tensão mínima de menos 0,5 megapascal. Então, conhecendo esses pontos aqui, ó, conhecendo esses pontos, eu desenho a minha circunferência. Esse ponto aqui, ó, eu marco ele aqui na circunferência, ó. Vou marcar esse ponto aqui na circunferência, sei lá, ó. Marca aqui o ponto central. Fazer aqui um desenho melhor aqui. Vai ficar um pouco maior, que ali está muito pequeno. Fazer assim. Marcar aqui o eixo horizontal. Depois, né, faço aqui o eixo vertical, ó. Aí eu desenho agora o centro da circunferência, que dava 1,8. Então, aqui está o centro, ó. Eu marco aqui o centro. Uma bolinha aqui para poder fazer aqui o centro. 1,8 aproximadamente aqui. Certo? Vou marcar aqui um. Esse ponto aqui é o centro, aquela tensão média. Então, eu faço aqui, ó, 1,8. Esse ponto aqui é o ponto que tem uma cota de 1,8, 0. Aí eu pego isso, subtraio o raio. Deu esse ponto aqui, ó, de menos 0,5.
Então, menos 0,5, eu acho que está aproximadamente aqui. E o outro ponto está aproximadamente aqui, que é o 4,5. Eu venho aqui, ó, tentar fazer uma circunferência aqui, ó. E aí eu tenho mais ou menos aqui a minha circunferência, o círculo de Mohr. Ok? Vou fazer aqui prolongar aqui essa reta, ó. Era para ser uma circunferência, né? Mas tudo bem aqui. Ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, pessoal, eu tenho aquele ponto que tem uma cota de 4,5, 0, ok? O outro ponto é o ponto da tensão mínima. Esse ponto aqui, ó, é o ponto da tensão mínima, menos 0,5 e 0. Ok? Passo aqui uma reta vertical para eu marcar agora essas duas extremidades, ó. Marco agora essa extremidade inferior e a extremidade superior. Lembrando, pessoal, que aqui no ciclo de Mohr, no eixo horizontal, eu tenho a tensão normal. A tensão normal, a sigma x. E no eixo vertical, eu tenho a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento. Ok? É o tal de XY. Ok? Coordenadas desse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, quais são as coordenadas que eu tenho? Horizontal e vertical. A coordenada horizontal que eu tenho aqui é a mesma tensão média. Então, aqui eu tenho 1,8. E o raio, que é 2,3. Okay? 1,8, 2,3, ó. 1,8, 2,3. E aqui eu tenho a outra cota. Tenho aqui a outra cota, ó, que é 1,8 e menos 2,3. No ciclo de Mohr, o eixo vertical ele é orientado para baixo positivo. Ok? Então, baixo positivo, cima negativo. Ó, esse ponto aqui superior tem uma coordenada de 1,8 e menos 2,3, que é o raio. Pronto, ó, desenhei o ciclo de Mohr. O ciclo de Mohr, pessoal, e aí, lógico, né, aqui está mais bonito, né, ó, aqui está mais direitinho, né, o que eu fiz aqui, mas basicamente é assim que a gente chega nessa circunferência aqui, ó. Eu tenho aqui um eixo vertical, que é o da tensão de cisalhamento, vou deixar aqui os dois, né, ó, aberto aqui, só para a gente ver, ó, o que eu tentei fazer aqui, né. Ó, marquei aqui o ponto central, tem uma cota de 1,80. Nesse ponto aqui, eu tenho a tensão normal mínima, que atua sobre esse elemento, menos 0,5. À direita eu tenho a tensão, tem 4,5, mas é 4,1, na verdade. Ó. Ok? Tensão normal máxima, que atua sobre o elemento. Né? Aqui eu tenho o eixo vertical. Aí, nesse ponto aqui, ó, eu tenho a tensão máxima de cisalhamento, que atua sobre o elemento. E aqui também, ó, tensão máxima de cisalhamento. Ok? E marco agora o ponto A. Pessoal, o que o ciclo de Mohr, o que ele representa? Ele representa todas as possíveis tensões que podem atuar na face desse elemento aqui, ó. Por exemplo, esse conjunto de tensões de 3,601 e 1,44, eles representam um ponto dessa circunferência aqui, ó. E onde que está esse ponto? Ó, se aqui está a origem, né? Aqui é o ponto 00. Esse ponto aqui é um ponto médio, né? Que tem uma cota aí, uma tensão de 1,80. Esse ponto aqui, como é que eu marco ele? Essas tensões aqui, ó, elas me produzem um ponto A, que é esse ponto aqui, ó, que tem uma cota sigma x de 3,601 e uma tensão tal de xy de menos 1,44. Então, eu vou pegar esses pontos aqui, ó, e eu vou marcar na minha circunferência. Agora, esse ponto aqui, aonde que ele estaria, né? Se esse aqui é o eixo vertical, ó, e esse aqui é o eixo horizontal, esse ponto que é 3,61, ele está aproximadamente aqui, ó.
Ele está aproximadamente aqui, né? Ó, posso fazer aqui uma linha, só para poder, ó, mais ou menos aqui, ó. Se isso aqui é 4,5, e aqui a tensão média, que é 1,8, então o ponto A está à direita da tensão média. Mas, lógico, também não tem que estar à esquerda desse ponto aqui, ó. Aí eu marco esse ponto aproximadamente aqui, ó. Aproximadamente aqui, ó. 3,601, 3,6 e menos 1,44. Esse aqui é o ponto A. É esse ponto aqui, ó. 3,6, 3,6 e menos 1,44. Ou seja, esse ponto aqui, pessoal, esse ponto aqui, ele representa o quê? Ele representa o meu elemento no estado de tensões iniciais. E aí, qual é a ideia do ciclo de Mohr? É que sempre que meu elemento, né, rotacionar um ângulo θ, eu vou, no ciclo de Mohr, rotacionar um ângulo de 2θ. E, no ponto em que eu parar aqui, eu teria um conjunto de coordenadas no ciclo de Mohr, e as coordenadas desse ponto em que eu parar irão representar as tensões que irão atuar na face do elemento. Ok? Então, basicamente, essa é a interpretação do ciclo de Mohr. Ok? Qualquer ponto dessa circunferência aqui, ó, representa as tensões que podem atuar nesse elemento. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Sim ou não? Dúvidas? Nenhuma? Beleza, vamos lá, então. Ó, continuando. Então, o que eu quero encontrar nesse problema? Eu quero encontrar, primeiro, as tensões principais que atuam sobre o corpo. O que são as tensões principais? São as tensões normais, máximas e mínimas que podem atuar sobre o elemento. Pessoal, lembrem, no eixo horizontal do ciclo de Mohr, eu tenho tensão normal. No eixo vertical, eu tenho tensão de cisalhamento. Qual é o ponto que está sujeito à máxima tensão normal e à mínima tensão normal? Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu tenho a máxima tensão normal que pode atuar sobre o corpo. Então, a máxima tensão normal, que é uma tensão principal, é 4,5 megapascal. Ó. E qual é a outra tensão principal? É a tensão mínima, que é essa outra tensão aqui, ó. São as coordenadas desse ponto aqui, ó. Ou seja, nesse ponto eu tenho a tensão principal, tensão normal máxima. No outro ponto eu tenho a tensão principal ou tensão normal mínima que pode atuar sobre o corpo, ok? Agora eu quero encontrar os ângulos principais, né, desse elemento. Lembrando, o que são os ângulos principais? São os ângulos tal que eu rotacione meu elemento e ele produza as tensões principais. Como é que eu posso encontrar esse ângulo? Eu não sei que ângulo é esse, mas eu sei que se eu sair desse ponto A e girar no meu ciclo de Mohr até chegar nesse ponto, ó, a tensão que atua na face X vai passar de 3,6, que é a tensão inicial, ok? 3,6 para 4,5. E a tensão cisalhante vai passar de 1,44 para 0. Então, esse elemento aqui, pessoal, como ele representa o elemento sujeito às tensões principais, então eu vou encontrar esse ângulo aqui, ó. Eu vou encontrar esse ângulo, né, que é o ângulo θP1, que é o ângulo que vai me produzir a tensão principal máxima. Agora, para poder encontrar esse ângulo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar geometria analítica, né? Ó. Basicamente, eu uso relação trigonométrica. Ó. Passo aqui, desenho aqui esse triângulo, ok? Esse triângulo tem um cateto vertical de quanto? Esse cateto vertical, pessoal, é a própria tensão de cisalhamento, ó. É a tensão de cisalhamento. Ó. Esse triângulo aqui, ó, eu desenhei ele aqui, ó. E o cateto horizontal desse triângulo é quanto? É a tensão σx menos a tensão média. Pessoal, tensão σx menos uma tensão média
Se vocês fizerem o cálculo, sigma x menos sigma x mais sigma y sobre 2, ok? Peguem o sigma x, né? E subtraiam do sigma x esse valor aqui, ó. Sigma x mais sigma y sobre 2. Vocês vão chegar nesse valor aqui, ó. Sigma x menos o sigma y sobre 2. Então, para poder encontrar esse ângulo, o 2θp1, vocês fazem o quê? Tangente de 2θp1, ó, é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, ó. Tensão de cisalhamento, dividido pela diferença média, ó. 1,44 dividido por 1,8. E aqui, pessoal, quando eu uso o ciclo de Mohr, esses valores aqui, eu sempre trabalho com eles em módulo, ok? Quando eu trabalho com as equações, né, quando eu trabalho com aquelas equações da transformação, a gente tem que ter cuidado, porque aqui, na fórmula, a gente coloca o sinal de menos, e a gente ainda tem que ter cuidado com o sinal da tensão cisalhante e da tensão média, da diferença média. Mas aqui não. No ciclo de Mohr, eu sempre trabalho com tudo positivo, ó. A tensão cisalhante aqui, ela é negativa? É, mas eu coloco aqui o seu valor positivo. Por quê? O ângulo que eu vou obter aqui, ó, aqui eu obtenho o arco tangente, vou obter a tangente, faço o arco tangente, e aí eu encontro um ângulo 2θp de 38,66. O que eu quero é o ângulo θp, então divido esse ângulo aqui por 2, ó. θp1 dá 19,33. O ângulo aqui, pessoal, ele dá sempre positivo. Vocês nunca vão encontrar um ângulo em ciclo de Mohr negativo. O ângulo sempre vai ser positivo. E aí, para vocês determinarem se o ângulo é horário ou anti-horário, basta vocês olharem para o desenho. Porque, ó, olhando para esse desenho aqui, primeiro, o ângulo θp1, ele é positivo ou ele é negativo? Ou ele é horário ou ele é anti-horário? Eu vejo que ele é horário. O θp1, pessoal, ele sempre é o ângulo para sair do ponto inicial e chegar no eixo horizontal. Por exemplo, aqui eu estou nesse ponto A aqui, ok? E eu quero chegar no eixo horizontal. Então, é mais fácil eu ir desse ponto para o ponto de tensão normal máxima, que é esse ponto aqui, ó, ou ir para o ponto de tensão normal mínima. O ponto mais próximo é o ponto da tensão máxima. Então, eu tenho que girar, eu tenho que sair desse ponto aqui e chegar até aqui, e esse ângulo é o que eu chamo de θp1, ok? Se esse ponto A, por exemplo, ó, se esse ponto A, que é o ponto inicial, estivesse aqui, ó, então, para poder eu chegar no eixo horizontal, eu iria ir para onde? Para a tensão mínima ou para a tensão máxima? Com certeza, se eu tivesse aqui, ó, mais fácil seria eu sair desse ponto e chegar aqui, ó. Então, o θp1 seria esse menor ângulo, ok? E aí o θp1 seria uma rotação que então, uma rotação anti-horária, ok? Mas pelo desenho aqui, ó, a gente vê que o ângulo θp1 é um ângulo horário, ó. E se o ângulo θp1 é horário, θp2 vai ser o quê? Vai ser anti-horário. Que aí o ângulo θp2 é o ângulo que eu rotaciono o elemento para sair da tensão inicial até a tensão normal mínima. Para poder encontrar esse ângulo, eu faço o quê? Pessoal, esse ângulo todo aqui não é 180? Né? 2θp1 mais 2θp2 é igual a 180. Ou seja, θp1 mais θp2 é igual a quanto? 90, então. Então, θp2, ó, vai ser o quê? 90 menos o θp1. E aí, θp2 vai ser o ângulo o quê? Anti-horário. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Sim ou não? Não, professor. Beleza. Alguém quer que eu repita? Alguém não entendeu algum? Sem dúvidas? Continuar, então. Vou representar agora... O que eu vou fazer? Eu vou representar agora os elementos sujeitos às tensões principais. Ou seja, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui do círculo, ele não representa
o elemento sujeito a essas tensões, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou representar agora esse ponto aqui, ó, vou fazer um desenho que vai me representar esse ponto aqui e esse ponto agora. E aí, esse desenho, eu fiz ele logo aqui embaixo.